Vem cá, você já parou para pensar na revista Wiz Comics número 1, a primeira edição? Será que a primeira edição existiu mesmo? Se ela existiu, o que exatamente ela continha? A história que estava na número 1 é exatamente a história que foi publicada na Wiz Comics número 2? A resposta a todas essas perguntas depois da vinheta. Eu sou Yuri Andreas Reblin e você está na Pedra da Eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. No vídeo, mais 6 curiosidades sobre Shazam, eu contei para vocês que a Fawcett preparou uma Ashcan, ou Trash Can, uma edição rascunho de uma nova revista que eles iriam lançar lá no início de 1940. No entanto, ao preparar essa edição rascunho, a Fawcett percebeu que tinha que realizar algumas mudanças na revista. As principais mudanças foram o nome da revista e o nome do personagem. Como a Fawcett já era uma editora enorme, com grande linha de produção, atuando em diversas frentes, quando foi efetivamente publicada, a revista acabou saindo com o número 2. Um infeliz ou feliz erro editorial em relação à numeração da revista, que reverberou até a edição de número 5, quando tudo foi corrigido. Só para relembrar aqui, a edição número 1, publicada em fevereiro, saiu sem o número na capa, e edição número 2 no miolo. A edição de março saiu sem o número na capa, e no miolo o número 3. A edição de abril saiu com o número 3 na capa e no miolo o número 4. A edição de maio saiu com o número 4 na capa e no miolo número 5. E a edição de junho saiu com o número 5 na capa e o número 5 no miolo. Portanto, a edição número 1 nunca chegou a existir nesses termos. Foram produzidos apenas uns poucos exemplares da edição número 1, com data de janeiro de 1940, para garantir os direitos de marca. As editoras chamavam esses exemplares de edição rascunho, ou Ashcan, ou Trash Can, como eu mencionei no início, né, como elas eram chamadas na época. E quando a edição finalmente foi publicada, ela, infelizmente ou felizmente, saiu com o número 2. Agora eu vou contar para vocês o que eu não compartilhei naquele vídeo sobre 6 curiosidades sobre o universo ficcional de Shazam. O que aconteceu foi que toda essa história fez com que a edição número 1 virasse uma verdadeira lenda entre a comunidade de fãs. Principalmente depois que a Fawcett cancelou a sua linha de quadrinhos no finalzinho de 1953. A comunidade de fãs começou a montar teorias da conspiração. E vocês sabem muito bem, eu imagino, como os fãs são. Querem sempre saber das coisas, querem colecionar todas as edições, os brinquedos, trocar figurinhas, fazer encontros, querem ouvir histórias de quem trabalhou na Fawcett, querem saber de tudo. E os fãs começaram a se perguntar se, afinal de contas, a edição 1 não havia de fato existido. Será que ela existiu mesmo? E começaram a se perguntar se essa tal explicação da revista começar na número 2 era de fato consistente. Os fãs começaram a se perguntar sobre o que aconteceu com a tal edição rascunho. Afinal, alguém deveria ter uma cópia. Apesar de artistas, de editores explicarem os motivos do Capitão Marvel estrear na Wiz Comics número 2, a número 1 virou um fetiche, uma obsessão dos fãs. Na primeira metade do século passado, isto é, durante o boom dos quadrinhos nos Estados Unidos, era comum as editoras produzirem edições rascunho para requerer o registro do título no escritório de patentes dos Estados Unidos. Quer essas edições se tornassem
edições oficiais, isto é, quer fossem efetivamente publicadas, ou não. Era um jeito de garantir principalmente o uso dos títulos das revistas e também o nome dos personagens em muitos casos, né? E principalmente quando os nomes dos personagens ainda estavam associados aos nomes das revistas. Ralph Tate, diretor executivo editorial da Fawcett Publications, afirmou o seguinte: a edição rascunho da Viz Comics, Flash Comics, então Thrill Comics, antes de finalmente se tornar Viz Comics e Capitão Trovão se tornar Capitão Marvel, foi preparada para requerer o registro do título no escritório de patentes dos Estados Unidos e tinha apenas 8 páginas. Vou explicar agora as razões de toda essa confusão. Ao longo do segundo semestre de 1939, a editora começou a desenvolver mais a sua linha de quadrinhos, visando entrar então no mercado dos super-heróis que estava em ebulição naquele momento. Ao chegar próximo ao final do ano, eles já tinham em mãos a história de origem do Capitão Trovão, que iria estrear originalmente na Flash Comics, e naquele tempo de efervescência, com um monte mesmo de editoras querendo uma fatia do mercado, todo mundo estava na corrida para garantir os nomes das revistas, os nomes dos personagens e por aí vai. E a Fawcett preparou uma edição rascunho para registrar no escritório de patentes dos Estados Unidos no finalzinho de 1939 para lançar em janeiro de 1940 o Capitão Trovão. Aconteceu que o nome que a Fawcett queria, Flash Comics, já estava registrado. Daí ela tentou outro nome, Thrill Comics, mas esse também já estava registrado. Isso quer dizer que houve duas Ashcans daquilo que viria a ser a Viz Comics número 1. Flash Comics e Thrill Comics. A All American Comics, hoje DC Comics, tinha uma Ashcan chamada Flash Comics com data de dezembro de 1939, que foi lançada oficialmente em janeiro de 1940. E a Better Publications lançou sua Thrilling Comics número 1 em fevereiro de 1940, mas com submissão no escritório de patentes no dia 1º de dezembro de 1939. Então, olha só a concorrência. E para piorar, o Capitão Trovão havia sido lançado em Jungle Comics número 1, com data de publicação em janeiro de 1940. Então, imagina a loucura que era ser uma editora e lançar um material exclusivo e seguro em termos de registro de marca naquele tempo. Diante de tudo isso, a Fawcett acabou mudando o nome do personagem para Capitão Marvel e o nome da revista para Viz Comics, que no fundo ficou bem melhor e bem mais coerente com a própria trajetória da editora, homenageando o fundador e homenageando a própria revista carro-chefe da editora. É bem provável que naquele período a Fawcett já estivesse trabalhando nas edições seguintes, né? As outras edições, faz uma atrás da outra. E aí, na pressa em lançar a revista, acabou acontecendo o tal erro de numeração. Até porque, se você observar, a capa era diferente. Talvez porque ela era para ter sido efetivamente a capa da edição número 2, ou seja, aquilo que saiu como edição número 2, a capa da edição número 2, era para ser efetivamente a capa da edição número 2, né? E a capa da edição número 1 ficou por ali. Mas como era essa edição rascunho? Alguém chegou a ver essa edição rascunho? Ou ficou mesmo como uma lenda? Sobrou algum exemplar? A história era exatamente aquela publicada na Viz Comics número 2 ou teve alterações? A partir, né, da mudança do nome e do personagem. Será que mudaram muitos elementos da história? Vamos por partes que eu vou dizer e explicar tudo tintim por tintim agora. Primeiro, segundo Ralph Tate, a edição rascunho tinha 8 páginas,
contendo a história original do Capitão Marvel. Apesar de tal edição rascunho se tornar uma espécie de lenda entre os fãs da Fawcett e os fãs da família Marvel, no dia 3 de março de 1983, as pessoas finalmente puderam ver a edição rascunho. Um antigo empregado da Fawcett Publications e sua esposa tinham uma cópia da edição em sua casa. A descoberta foi documentada na edição 489 de Comics Buyer's Guide, com data de 1º de abril de 1983. Comics Buyer's Guide era uma publicação semanal voltada para colecionadores e colecionadoras de quadrinhos. Em 1985, a CBS Publications, que havia comprado a Fawcett em 1977, anunciou a venda do material da Fawcett que estava guardado em um depósito em Greenwich, Connecticut, que era onde ficava localizada a Fawcett Publications. Steven Fischler, fundador do Metropolis Comics and Collectibles, que é um investidor e especialista em avaliação e venda de quadrinhos e colecionáveis, foi até o depósito para ver o que tinha lá. E ele relatou que viu pilhas e pilhas de caixas. Em um canto tinha caixas do processo judicial, com todas aquelas bricolagens e cópias de diversas revistas, como já expliquei em outro vídeo aqui do canal. Tinha caixas com diferentes itens do Capitão Marvel Fan Club, e dentre aquelas pilhas ele encontrou uma pasta de papel pardo com 8 cópias da Flash Comics e 4 cópias da Thrill Comics. Imagina a pepita de ouro que o homem tinha em suas mãos. E o curioso é que ele encontrou essa pasta em uma seção lá do depósito que não estava à venda. E ele, claro, então, deu um jeitinho de mover discretamente para a pilha que estava à venda e que ele depois comprou a preço de banana. Essa história está relatada no livro Comics Between the Panels. E como eram essas ashcans? Elas tinham a mesma capa, apenas com diferença no título. Eram em preto e branco e tinham a história de origem do Capitão Marvel. E, ao que parece, uma das cópias da ashcan continha também, além da história do Capitão Marvel, a história de origem do Arqueiro Dourado, que é outro personagem que fez sua estreia em Whiz Comics número 2. E como era a história do Capitão Marvel na ashcan? A história era praticamente a mesma da publicada em Whiz Comics número 2, com pouquíssimas alterações. Eric Schumacher, colaborador do Digital Comics Museum, fez um trabalho de recriação da ashcan original que vocês podem conferir lá no site do Digital Comics Museum. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar essa recriação no formato CBZ, tá? E o Eric publicou esse arquivo de recriação no site em comemoração ao 9º aniversário do Digital Comics Museum. Esse arquivo também apresenta, em linhas gerais, todo esse contexto histórico que eu expliquei para vocês até aqui, tá bom? Mas, para esse vídeo ficar bem completo, vamos fazer aqui agora um exercício de comparação página por página da história do Capitão Marvel, da Flash Comics número 1 para a Whiz Comics número 2. As primeiras 7 páginas são praticamente idênticas. A única diferença é a mudança do nome do personagem de Capitão Trovão para Capitão Marvel. A Whiz Comics número 2 traz então 5 páginas a mais que desenvolvem a história. Em Whiz Comics número 2, sob a promessa de um emprego na Rádio Whiz, Billy Batson vai atrás do cientista louco. As páginas possuem diversas cenas de ação, bem como deve ser. E já a Flash Comics número 1 conclui a história na página 8 de maneira bastante truncada. Provavelmente, como se tratava de uma publicação para fins de registro de marca, a história não estava na íntegra na edição rascunho.
era só mesmo para garantir os elementos fundadores ou fundantes da narrativa e da história de origem do personagem. E isso a gente pode conferir nessa comparação da última página da história, que é praticamente a mesma, apenas com a adaptação necessária para amarrar a história. Ao passo que em Flash Comics número 1, Billy pede um apoio e promete entregar o cientista fantasma, em Whiz Comics número 2, por causa do desenvolvimento restante da narrativa, ele já comemora o fato de se tornar repórter da rádio. Enfim, desmistificada de uma vez por todas a história da edição Rascunho. Você já conhecia essa história? Você também achava, eventualmente, que a edição número 1 era uma lenda? O que você achava de toda essa história? Deixa aqui nos comentários. Eu curto bastante quando vocês interagem com o vídeo e comigo, porque isso me ajuda a conhecer vocês. E se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu joinha. Se você não curtiu, deixa aí o seu joinha como um incentivo positivo. Inscreva-se no canal e se você não for inscrita ou inscrito, compartilhe. Enfim, vocês já conhecem todo o ritual, né? E para encerrar, uma palavra de efeito. Flash! Frio! Whiz! Quase! Shazam!